Olá, seja bem-vindo a este canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, o seu amigo. Porque Deus é acima de tudo e Deus é sobre todos. Antes de compartilhar uma mensagem extraordinária com um texto bíblico para o teu conhecimento e a tua informação, para edificar a sua fé, compartilhe essa mensagem, mande este vídeo para alguém, certamente estaremos abençoando vidas. Muito bem, porque Deus é acima de tudo e Deus é sobre todos. Deus é o Criador dos céus e da terra. Hebreus 1:10 vai dizer que no princípio lançou o fundamento dos céus e na terra, e tudo são obras das suas mãos. Deus é acima de tudo e Deus é sobre todos. Deus faz tudo de forma direta e de forma indireta. Deus fazendo ou permitindo que seja feito. Muito bem, eu quero compartilhar com você uma história extraordinária de um homem chamado Jó. No primeiro capítulo se resume quem era Jó. Do capítulo 1, lá no final do capítulo 42, a dinâmica, a história, a fascinante história de Jó, se resume em 42 capítulos, mas nos 3 primeiros versículos se resume quem era Jó e como Deus é tremendo e extraordinário. Observe, 3 coisas, 3 personagens nos 3 primeiros versículos, que começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 2. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então você observa o personagem Jó e você observa nos 3 primeiros versículos, Deus, temente a Deus, servo de Deus, reconhecia Deus como o Senhor do universo, o Senhor dos céus e da terra. Também no versículo 2 vai dizer da família de Jó. No versículo 3 vai dizer dos bens de Jó. 3 coisas: Deus, família e os bens que Jó tinha. Dentro da dinâmica dos 42 capítulos, nós observamos também a trâmite, o trabalho de Satanás, do diabo, sobre a vida e a história de Jó. Tudo permitido por Deus. E você observa que é exatamente nas 3 áreas que Jó mexeu. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, os bens dele. O Satanás, o diabo, mexeu nos bens dele. Mas Jó continuou firme e fiel à sua crença, à sua fé, inabalável na presença do Deus vivo e poderoso. Depois, o diabo mexeu naquilo que para mim seria o fim de tudo, o mais difícil para as pessoas do século atual. O diabo mexeu na família. Esse tipo de situação desestrutura tudo, mexe com qualquer ser humano. Porque está apegado à família. A força da sociedade é a família. A força de alguém, o refúgio de alguém, o nosso refúgio é a família. A força da igreja é a família, não é? Então Deus permitiu que Satanás mexesse nessa área. Mas Jó continuou difícil, mas ele enfrentou e superou. Continua crendo, inabalável, no Deus vivo e poderoso. Em Deus, o diabo não podia mexer. Tentar mexer na fé de Jó. Porque naquilo que o diabo mexeu, a ideia, o plano era, vai reclamar, vai murmurar, vai desviar-se do Deus grande. E as tentativas foram severas, as tentativas foram difíceis. E Jó permaneceu firme, inabalável na sua fé no Deus Todo-Poderoso que o criou, que o fez. Jó faz declarações: eu ainda vou ver, eu ainda creio. Então, você observa que nas 3 coisas, os 3 primeiros versículos resume o livro todinho: Deus, família e os seus bens. O diabo mexeu nos seus bens, ele permaneceu firme. O diabo mexeu na família e permaneceu firme. E Jó permaneceu firme, inabalável. E lá no final do capítulo 42 vai dizer exatamente
quando Deus responde e fala para Jó, antes de mudar o cativeiro dele, Deus disse assim: quanto aos seus amigos, Jó, falaram bem, mas não falaram de mim. Não falaram o que é reto de mim, não falaram o que é reto para o meu servo Jó. Falaram bem, mas não falaram o que era reto para o meu servo Jó. No versículo 7 do capítulo 42, sucedeu que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, Jó teve um diálogo, uma conversa, recebeu um diálogo, uma conversa com Deus Todo-Poderoso. E Deus falou com Jó, Deus fez 66 perguntas, e de nenhuma delas Jó ousou responder ao Deus Criador dos céus e da terra, porque a sua fé era em Deus. E Deus fez perguntas, e não tinha como bolar esse tipo de pergunta. Só Deus poderia fazer aquelas perguntas. Porque Deus fez perguntas para Jó, aquilo que ele é, aquilo que ele faz. Porque o homem entende as coisas do homem. O homem entende as coisas da terra. O homem acessa as coisas do céu. E para isso, ele precisa estudar a palavra para entender e acessar o reino de Deus. Mas as coisas da terra o homem entende bem. As coisas do homem se entendem muito bem. Deus fez pergunta para Jó e Jó não teve como, a ousadia, entendimento, a percepção de poder responder a Deus. E quem é que vai responder quando o soberano está falando? Quando o chefe está falando? Quando o dono está falando? O dono de todas as coisas está falando. É ouvir, aceitar e glorificar o nome dele. Aí Jó, Deus disse para Jó, depois de falar essas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tematita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseram de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Ou seja, falaram bem, conversaram bem com Jó. E ao ponto de, se não tem esse final do capítulo 42, muita gente ia concordar com os amigos de Jó, as palavras que os amigos de Jó falaram, duvidando da fé de Jó, de que Jó teria algum pecado escondido, que Jó estava errado, que Jó tinha pecado, que Jó tinha alguma coisa que ele não confessou, alguma coisa camuflado, no secreto, que a fé de Jó, que o erro estava em Jó, por isso que ele estava vivendo aquilo, por isso que aquela maldição veio sobre ele. Então, o que eles falaram, o peso da palavra teve um peso, mas o que Deus falou aqui no final do capítulo 42, é por isso que devemos amar a Bíblia Sagrada, porque só existe uma maneira de a Bíblia ser interpretada. A Bíblia não é interpretada por nenhuma outra façanha, por nenhuma outra revelação, nenhum profeta de tempos antigos, nem de tempos atuais. Só existe uma maneira da Bíblia ser interpretada, por ela mesma. Porque no capítulo 42, olha só, se não tivesse isso, nós estaríamos, muita gente hoje estaria concordando com as palavras dos amigos de Jó. Mas Deus vê as coisas diferentes. Por isso que é Deus sobre tudo e sobre todos. Deus é acima de tudo e sobre todos. Deus é Senhor, Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte do saber. Então disse assim, eles falaram bem, mas de mim não falaram nada. Olha só, por quê? No versículo 8, Deus chama os amigos e fala para eles assim, vocês vão oferecer sacrifício, ou seja, vocês vão fazer sacrifício porque para aliviar para vocês, vão pegar bezerro, carneiro, vai até o meu servo Jó, porque ele vai orar por vocês. Olha como Deus é extraordinário. O meu servo orará por vós, porque deveras dele eu aceitarei. Ou seja, dele eu vou aceitar. Olha só, hein? Misericórdia. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Ou seja, Deus colocou na balança. Vocês falaram bem, mas de mim não falaram nada. E os que falaram é loucura da cabeça de vocês. Ou seja, vocês têm conhecimento, vocês têm informação, mas não conhece o que eu sou e quem eu sou, o que eu faço, o que eu posso fazer. Então, tem muita gente que estuda demais, tem gente que busca muito conselho e quer descer goela abaixo a sua teologia, a sua opinião. A Bíblia e a teologia são opiniões, elas precisam serem respeitadas. Aí você observa Deus falando, vocês são conhecedores, estudaram, falam bem, mas de mim, o que é reto para o meu servo Jó, vocês não falaram. Sabe por quê? Porque teve juízo na frente, teve sentença na frente, teve condenação na frente, teve espada na frente. Entre o racional e o sentimento daquilo que Deus é. Esqueceram de falar aquilo que Deus falaria
no lugar deles. Eles falaram de acordo com o que eles achavam, com o conhecimento que eles tinham do que eles imaginavam, né? Então, aí está o grande segredo da teologia e da graça. Portanto, Deus disse assim: porque vós não falaste de mim o que era reto ao meu servo Jó. Versículo 10. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então, você observa, Deus muda a situação de Jó e o cativeiro mudou. Quando esses tinha tudo para reclamar, murmurar ou desprezar os amigos dele, não é? E não querer nunca mais olhar na cara desses camaradas, como muita gente faz no século atual. De alguém que o feriu, de alguém que o machucou, de nunca mais, não. Para mim não tem mesma igreja e para mim existe outro céu. Não dá para conviver com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas. Portanto, você observa o trabalhar de Deus. Você observa o caráter de Jó. Jó permaneceu inabalável, entendeu que a questão não era os negócios, não era a família, não eram os amigos. O negócio também era ele e Deus. Era ele e Deus. Só ele e Deus. O que você precisa entender de tudo que você passa há um tratar de Deus? É você e Deus e o Senhor. Haverá muitas situações adversas, muitas coisas externas que virão para te tentar tirar do foco e do propósito. Mas que nós possamos aprender com Jó nessa oportunidade e neste vídeo, nesta palavra. Observa, Deus, família e os bens, os negócios. Você observa que em tudo a prioridade de Jó é Deus. Deus acima de tudo. Somos carentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E Jó nos ensina exatamente isso. Não é substituição. Não, minha família, meus negócios, quando der um tempo eu olho para Deus. Não, não é isso. Deus no nosso coração, Deus habita no nosso coração. Deus na nossa mente, nos nossos pensamentos. Vamos aprender com o povo judeu que usa o kippá na sua cabeça. Ele está fazendo uma declaração todos os dias da vida dele. Um judeu, quando usa o kippá, ele está declarando para Deus: Deus, o Senhor, está acima de mim. O Senhor é acima do que eu creio, é acima do que eu penso. O Senhor está acima do que eu sou e do que eu tenho. E isso é reconhecimento. Eu estou abaixo, Deus está acima. Eu não me ouso a ser altivo e prepotente ou soberbo. O judeu está demonstrando isso com o kippá na cabeça. Peraí, eu não vou crescer. Eu não vou aumentar, não vou ser arrogante, soberbo, altivo. Há um Deus acima de mim. Há um Deus sobre todos. Portanto, o que passamos e precisamos entender o que é prioridade para você. Deus é o começo, o princípio. Deus é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Deus é o poderoso, ele é o único. Deus pode, Deus permite. Aprendemos com a história de Jó. Deus tem que estar dentro do nosso coração. Essa fé tem que ser inabalável. As experiências virão permitidas pelo Eterno. Mas o próprio Deus que vai permitir. É Deus que vai honrar a sua vida, a sua fé e o seu trabalho. Permaneça firme. Aprenda com Jó. As coisas podem ser tocadas. Famílias abaladas. Situações acontecerão nos bens, no financeiro, na família, até mesmo no físico, até mesmo na sua saúde, como aconteceu com a vida de Jó, não é? Situação caótica, o casamento abalou, a perder filhos, sepultar filhos. Mas Deus o abençoou por causa da sua fé. O homem que permaneceu. Aconteça o que acontecer, eu continuo crendo. Aconteça o que acontecer, eu continuo olhando para o alvo. Eu continuo crendo que Deus permitiu. Eu sou pó e cinza. Para lá eu vou voltar. Vim de Deus e para lá eu vou voltar. E Eclesiastes que nos ensina que nós voltaremos para o Senhor. O Espírito que Deus que o fez voltará para ele. A massa volta para o chão, para o pó. Isso é reconhecimento todos os dias. O que passamos está na mão do Deus vivo e poderoso. Jó, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 se resume. Quem era Jó? Temente a Deus. Servo de Deus. Você, permaneça firme, você que serve a Deus, você que prega, você que canta, você que ora, você que coordena, você que está iniciando o ministério, permaneça firme. As coisas acontecerão por permissão do Deus Todo-Poderoso. E Ele está acima de tudo e é sobre todos. Que Deus vos abençoe
Teologia e Graça na Veia. Até o próximo vídeo estarei enviando para você, permitindo Deus.